prática de ato ilegal. Essa questão ela está errada. Por que ela está errada, pessoal? Porque essa situação reflete a situação da alínea F. Linda a linha F, que foi o que? Revogada. Ok? Essa sentença reflete a situação da linha F. A linha F já revogada. Ok? A letra E, em situação de atividade ou de folga, ou semelhada em serviço ou de folga, contra patrimônio, sob a administração civil ou a ordem administrativa militar. Galerinha, não existe patrimônio, não existe no artigo 9º essa possibilidade, contra patrimônio sob a administração civil, tá? Tá errada a questão. Então, de todas as alternativas que nós analisamos, a alternativa correta é a letra A. Todas as demais estão equivocadas em sua disposição. Belezinha? Letra A, conforme o texto de lei, ok? Vamos lá. No Brasil, atualmente, além dos militares, o civil ainda é submetido excepcionalmente à lei penal militar. Certo, certinho. O conceito de crime militar em tempo de paz é bastante controvertido. E por vezes determina debates acalorados no âmbito de nossas cortes superiores, especialmente no que tange a posicionamento do STM, em linha divergente com o STF, partindo do princípio de que vivemos em um Estado democrático de direito. Considere as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Então vamos marcar diante desta colocação, 2013 em Minas Gerais, diante dessa colocação, vamos ver quais são as alternativas que estão dispostas para nós, ok? Vamos lá então. Letra A. Os militares da ativa, reserva e reformados que praticam crimes em tempo de paz, em lugar sujeito à administração militar, somente poderão ser processados e julgados por tribunais militares. Não. Pode ser processado e julgado por um crime comum nos tribunais comuns. Vejamos um exemplo. Imagine um militar que pratica um crime doloso contra a vida, contra um civil que está em local sujeito à administração militar. Diante disso, nós teremos um crime comum, processo e julgamento, justiça comum. Não é a letra A. Letra B. Como o Código Penal Militar proíbe a crítica indevida de ato de superior ou de assunto atinente à disciplina militar, impede a liberdade de expressão e livre manifestação dos pensamentos dos militares. Nada a ver, ok? Esse não é o olhar do Código Penal Militar. Esse não é o olhar do direito militar, ok? Não é essa questão. Letra C. Os crimes propriamente militares, assim como os impropriamente militares, somente autorizam a prisão do militar em caso de flagrante delito ou por ordem judicial. Não, tá bom? Também não corresponde à verdade. Só sobrou a letra D para nós, pessoal. Vamos lá? Mediante a análise comparativa dos conceitos doutrinários, infere-se que a definição clássica romana de crime militar próprio continua sendo fato praticado pelo militar, infringindo deveres militares resultantes de sua função ou profissão. Perfeito. A visão clássica de crime militar é essa. Pratica crime militar, o militar que pratica uma das condutas, descritas no Código Penal Militar, infringindo deveres resultantes da sua função ou profissão. Perfeito. Letra D, galerinha. Perfeito. É a letra D, ok? Vamos lá, então. Próxima questão. Vamos lá. Sobre o Código Penal Militar. Vamos lá. Se um civil invade com o seu carro um quartel militar sem autorização, ele comete crime previsto no Código Penal Comum e não no Código Penal Militar? Não.
comete um crime previsto no Código Penal Militar. E o crime está aqui, ó, do outro lado, na outra tela. Não comete crime? Comete sim. C. Não pode cometer crime previsto no Código Penal Militar, uma vez sendo civil? Errado. O civil pratica sim crime penal militar, tá? Ele pratica crime militar. Crime penal militar é ótimo, né? O civil, ele pratica sim crime militar. Só que ele ou pratica crime militar de maneira excepcional, tá? D. Comete o crime de ingresso clandestino previsto no Código Penal Militar. Perfeito, né? Ingresso clandestino. Então, nós já sabemos que, como trata do crime de ingresso clandestino, não vamos analisar na forma literal da palavra, né? Porque esse ingresso aqui, você invadiu o quartel com o carro, galera, não tem nada de clandestino, né? Esse crime de ingresso clandestino, ele pode ser praticado de duas maneiras. De fato, ele pode ser praticado quando a gente ingressa em navio, em hangar, em qualquer local sujeito à administração militar. Primeiro, por locais onde não há passagem para as pessoas. Aí sim, literalmente é um ingresso clandestino. Ou quando ele invade, adentra em um desses locais sem a devida autorização, que é o nosso fato aqui da questão. Comete crime de desacato militar previsto no CPM? Claro que não, galerinha. Ele comete o crime de ingresso clandestino, né? Que de clandestino, no sentido literal da palavra, não tem nada. Vamos lá, então. Próxima questão. Essas questões eu adoro, porque a professora é de V ou F. Então, na verdade, a gente responde 4 questões para responder uma, né? Porque são 4 alternativas. Então, eu tenho que responder 4 questõezinhas para alcançar uma resposta. Bora lá. Eu tô adorando essas questões, porque são todas recentíssimas, vocês estão percebendo? Eu tô amando. Gente, se tem, assim, um grupo de questões que eu adorei organizar, é esse aqui. Gente, como eu adorei essas questões, eu amei essas questões aqui dos crimes militares praticados em tempo de paz. As minhas questões prediletas, preferidas, eu adorei, porque são todas assim, em cima de tudo que nós estudamos aqui em aula. Olha só, o Código Penal Militar trata dos crimes militares próprios e dos crimes militares impróprios. Assim, no Estado Democrático de Direito, a que estão submetidas todas as instituições civis e militares brasileiras do século XXI, o conceito de crime militar apenas se satisfaz completamente quando compreendemos e julgamos a ação humana praticada em suas dimensões formal, material e constitucional. Partindo dessa afirmativa, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Bora, galerinha. O crime, vocês me desculpem o tamanho da letra, tá? Me desculpem o tamanho da fonte, ok? Mas é que eu quis reuni-las em uma única tela para vocês, tá bom? Então vamos lá. Crime militar impróprio pode ser praticado por militar da ativa, da reserva, reformado e civil, nas mesmas circunstâncias de tempo, de modo e de lugar? Não, tá? Eles não são praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, de modo e de lugar, até porque um é militar da ativa e outro é militar inativo e civil. Então não dá para praticar os crimes, ambos, esses 3 grupos de pessoas, militar da ativa, militar inativo e civil, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, tá? Então é falsa. Próxima, o civil, em regra, não pratica crime propriamente militar, mas poderá praticá-lo por exceção. Sim, poderá praticá-lo por exceção, em especial se este civil agir em coautoria com o militar. Então é verdadeira, tá bom? O tráfico e a posse de entorpecentes por militar estadual, dentro de unidade militar estadual. Embora haja previsão em legislação especial penal comum, a lei especial, pode
pode se constituir em crime militar impróprio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que, professor, que vai constituir um crime militar impróprio? Porque ele está com o tráfico e a posse de entorpecentes dentro da unidade militar estadual. Tá? Então essa questão é verdadeira. O nosso militar vai responder por um crime militar impróprio. Por quê? Porque este tráfico e posse de entorpecentes está sendo realizado dentro da unidade militar estadual, ok? Porque como é dentro da unidade, vai caracterizar um crime militar impróprio. Ainda que nós tenhamos uma legislação de tráfico e posse de entorpecentes específicas do direito penal comum, tá bom? Então se atentem para este detalhe, ok? O crime militar praticado em lugar sujeito à administração militar é causa de agravamento da pena? Falso, ok? Totalmente falso. Não é porque o crime militar foi praticado em local sujeito à administração militar que este crime vai ter a pena agravada. Totalmente falso, tá? Então, como que nós ficamos? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, né? Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, vamos ver qual alternativa que corresponde às nossas respostas. Vamos lá? Qual a alternativa? Alternativa A. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ok, galerinha? Muito bom, né? De responder essas questões. Bom demais, gente. Olha só, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. Ó. De acordo com o Código Penal Militar, se dois soldados em atividade estão com suas armas no treinamento e um acaba disparando a arma e matando o outro, sendo considerado homicídio culposo. Neste caso, então, qual é a situação que nós temos? Militar contra militar, praticando um homicídio culposo. Ou seja, eu tenho militar da ativa contra um militar da ativa, praticando um homicídio culposo. Que crime que é esse, galerinha? Militar da ativa contra militar da ativa? Vocês já sabem, meu povo. É crime militar, tá? Então agora que você terminou de ler o enunciado, já fez esse resuminho que lembrou da nossa aula, lembrou do artigo 9º do CPM, agora você vai ler as alternativas. Bora comigo? Letra A. Se trata de crime militar, porque foi praticado entre militares da ativa, mesmo que o crime de homicídio culposo esteja igualmente definido tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar. Certinho! Trata-se de crime militar, competente para processo e julgamento, Justiça Militar Estadual. É a letra A. Certinho, certinho, tá bom? Vamos lá. Letra B. Se trata de crime militar, porque foi praticado entre militares da ativa. Uma vez que o crime de homicídio culposo previsto no Código Penal Militar é definido de forma diferente do previsto no Código Penal. Não, tá? O homicídio culposo é previsto tanto no Código Penal comum como no Código Penal Militar da mesma maneira. Então não está correta. C. Se trata de crime de homicídio comum, porque não foi cometido em ação militar específica. Não tem nada a ver, ok? Não, para caracterizar o crime militar, não precisa que o militar atue contra outro militar no exercício da sua função. Eles podem estar de folga, podem estar de férias, ok? Então tá errado também essa questão. D. Se trata de crime de homicídio comum, porque o crime de homicídio doloso está previsto no Código Penal. Nada a ver, mais por fora que qualquer coisa. Letra E. Se trata de crime militar, porque ocorreu dentro da circunscrição militar. Não basta ocorrer dentro da circunscrição militar, não basta ocorrer em lugar, tá,
onde tem administração militar, para que o crime seja militar. Nós já trabalhamos o exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Nós já trabalhamos a situação, por exemplo, de, no lugar sujeito à administração militar, eu ter um militar que tire a vida dolosamente de um civil, né? Crime praticado dentro da circunscrição militar, porém, de competência da justiça comum, tá? Então, tá errado. Então, nós permanecemos com a letra A, tá, galerinha? É um crime militar. Justiça militar. Bora aqui agora. Sobre os crimes militares em tempo de paz, previstos no Código Penal Militar. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá? Letra A. Assumir o militar sem ordem ou autorização, salvo em grave emergência. Qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar é considerado crime contra a autoridade ou disciplina militar. Essa questão ela está correta. Por quê? Porque ela traz a exceção. É crime? Claro que é. Assumir este comando é crime, sim, salvo em situação de grave emergência. Em situação de grave emergência, pode o militar assumir este comando aqui sem responder por crime contra a autoridade ou contra a disciplina militar. Tá certinha essa assertiva. Letra B. A ausência do militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias constitui crime de deserção. Perfeito. Essa conduta constitui o crime de deserção. Próxima. Letra C. Não é punível a conduta de desrespeitar superior diante de outro militar? Não é punível? Errada. É punível, sim. Então, já encontramos a nossa questão incorreta. A questão incorreta é a letra C. Mas a título de adquirirmos conhecimento, vamos ainda ler a letra D e a letra E. Porque se aqui tem questões, se essa letra contém questões incorretas, essas duas contêm informação incorreta, essas duas contêm informação correta. Então, serve para o nosso aprendizado. Vamos lá. Letra D. A conduta de comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial constitui a prática de crime punível com suspensão do exercício do posto ou reforma. Certinho. Letra E. É considerada a prática de insubmissão a conduta do convocado de deixar de se apresentar à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado. Se não me falha a memória, é o crime do artigo 163, né? O criminho de insubmissão, ok? É o criminho de insubmissão do artigo 163 do nosso Código Penal Militar, ok? Então, nós permanecemos o quê? Com a letra C. A questão errada é a letra C, porque ela fala que não é crime, enquanto, na verdade, é crime, sim. Desrespeitar superior diante de outro militar. Pode não, tá? Vamos lá? Galerinha, mais uma questãozinha. Ó, levando em consideração apenas os dispositivos contidos no artigo 9º do Código Penal Militar, vocês já sabem, Decreto-Lei 1001 de 69, no seu aspecto meramente formal, sem qualquer interferência de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falsos. Essas questões aqui são ótimas, tá? São muito boas as questões onde nós não temos interferência da jurisprudência e de entendimentos doutrinários. Por quê? Porque nós vamos respondê-las de acordo com a letra da lei. Então, como nós vamos respondê-las de acordo com a letra da lei, é muito mais fácil de nós acertarmos, ok? Vamos lá, então. Primeira questão. O crime de homicídio culposo contra civil
praticado por militar estadual em serviço, será considerado crime militar. Certinho. Por quê, professora? Porque o crime de homicídio culposo, tá? Se aqui fosse doloso, se aqui estivesse escrito doloso, aí estaria errada a questão, porque se aqui o crime fosse doloso, seria um crime comum. Mas, o crime de homicídio culposo contra um civil praticado por militar vai ser o quê? Crime militar, tá certinho. O crime de homicídio doloso, aqui bom demais. O crime de homicídio doloso contra civil, praticado por militar estadual em serviço, será da competência da justiça comum. Galerinha, perfeito, certinho. Então tá, bora. O crime de homicídio doloso contra militar estadual, praticado por militar estadual em serviço, será considerado crime comum. Falso! Lembra da nossa regrinha, galerinha? Militar praticando crime contra militar, justiça militar, crime militar, tá? Militar praticando crime contra militar, crime militar. Então essa questão ela tá falsa, porque não é um crime comum, tá? Homicídio doloso contra militar praticado por militar. É justiça militar, é crime militar. A última é essa aqui, vamos analisar. O crime de homicídio culposo contra militar estadual, praticado por militar estadual em seu período de folga, descanso ou repouso, será considerado crime comum? Errado! Será considerado crime militar, ok? Então, um crime de homicídio culposo praticado por militar contra outro militar, ainda que esteja em folga, de férias, não interessa, vai ser crime militar e não crime comum. Então, nós ficamos como V, F e F. Vamos ver qual é a alternativa. Vamos ver se tem alternativa para nós, né? Vamos lá. Vamos ver, é B, aqui VVFF, ok, verdadeiro, falso. Então nós marcaremos a letra B de bola, ok? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Esse aqui é muito legal e quentíssima, preste bem atenção. Nós já trabalhamos uma questão dessas, tá? Mas vamos lá trabalhar de novo. A definição de crime militar no ordenamento jurídico brasileiro é estabelecida de modo exclusivo em razão da lei. Galerinha, é em razão da lei que nós estabelecemos o que é crime militar. Quem fala para nós o que é crime militar não é a matéria envolvida no crime, não é o local do crime, tá? É a lei, tá bom? Então é a letra A. Se dá em razão do lugar? Não. Em razão da pessoa que praticou? Não. Em razão da pessoa contra a qual a conduta foi praticada? Não. Se dá em razão do tempo em que a conduta foi praticada? Não. Para estabelecer o que é um crime militar, nós vamos levar em consideração o que? A lei, então somente a lei, ok? Então nós ficamos com a letra A. Certinho? Agora vamos lá, vamos analisar essa questão aqui da CESP 2015 para ver se ela está correta ou incorreta. Vem comigo. Vamos lá. Em determinada organização militar, durante o expediente, dois militares que trabalhavam na mesma seção desentenderam-se. Um deles, sem justificativa e intencionalmente, quando nós lemos esse intencionalmente, é o que? Dolosamente. E um deles, intencionalmente, disparou sua arma de fogo contra o outro, que faleceu imediatamente. Nessa situação, o autor do disparo cometeu um crime impropriamente militar? Perfeito! Militar da ativa contra militar da ativa, crime doloso.
doloso, crime militar. Prof, por que tem esse impropriamente militar? Porque o crime de homicídio, ele está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Então, todos aqueles crimes. Então, essa questão, ela está o quê, galerinha? Ela está correta, tá? Então, funciona assim, ó. Nós já vimos no início, em outras aulas, eu só vou reforçar, tá bom? Quando nós temos uma conduta, como o homicídio, por exemplo, ele é descrito tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Então, nós falamos que este crime, quando praticado por militar, é um crime impropriamente militar, porque é uma conduta descrita tanto no CPM quanto no CP. Agora, se nós pegarmos a deserção, se nós pegarmos a insubmissão, né? Vamos pegar a deserção, submissão praticada por cima. Vamos pegar a deserção. Desacato superior, beleza. Vamos pegar o desacato superior. Desacato superior é um crime propriamente militar. Por quê? Porque este crime só tem previsão no CPM. Este crime de desacato superior não tem previsão no Código Penal. Igualmente deserção, tá bom? Então, deserção só tem previsão no Código Penal Militar, não tem previsão no Código Penal Comum. Então, quando a gente pratica desacato superior ou deserção ou qualquer outro crime que esteja previsto só no CPM e não previsto no CP, nós falamos que ele é um crime propriamente militar. Agora, quando eu pego condutas como homicídio, como lesão corporal, como roubo, como furto, tá? Como prevaricação, eu falo que são condutas impropriamente militares. Condutas criminosas impropriamente militares. Por quê? Porque todas essas condutas eu as tenho descritas tanto no Código Penal como no Código Penal Militar. Por isso que aqui está um crime impropriamente militar, porque o homicídio doloso, né? Ele está previsto tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Olha só. Com referência ao serviço militar, julgue o item seguinte. O brasileiro, convocado à incorporação, que não se apresentar no prazo estipulado, sujeita à penalidade prevista no Código Penal Militar por crime de insubmissão. Perfeito. Crime de insubmissão, se não me falha a memória, artigo 163. Se não me falha a memória. Ou 163 é recuso de obediência. Agora não recordo, ok? Mas está previsto no nosso Código Penal. Não sei se é o 160 ou 163. Ok, galerinha? Acho que é o 163. Acredito que o 160 é recuso à obediência e o 163 é insubmissão. Ok? Então, essa questão, ela está correta, tá bom? Vamos lá? Próxima questão. Considerando que o Código Penal Militar estabelece condições para que se caracterize o crime militar, é correto afirmar, letra A, militar estadual do Rio de Janeiro, que agredir militar estadual de Minas Gerais em solo mineiro não pratica crime militar, pois, por serem militares de estados diversos, afasta-se a condição de militares. Galera, totalmente equivocado, tá? Uma vez militar em Minas Gerais, militar em Mato Grosso, é militar no Rio de Janeiro, é militar na Bahia, é militar onde ele for nesse estado de Deus, nesse Brasil de Deus, ok? Então está equivocada essa letra A, está errada, ok? O militar aqui de Mato Grosso foi lá para o Rio de Janeiro, praticou um crime contra o militar, ele praticou o crime na condição de militar, ok? Então não afasta, por serem de estados diferentes, não afasta a condição de militar, não. Furado isso aqui, hein? Letra B, militar estadual estando de folga e à paisana jamais pratica crime militar. Galerinha, jamais essa questão vai estar correta, jamais vai estar correta, ok? Só se mudar a lei,
tá bom? Só se mudar o nosso CPM. Está errada. Militar pratica o crime pela condição de militar. Não é porque ele está de folga ou a paisana que ele não está, que ele não está na ativa, ok? Então, militar da ativa é aquele militar no exercício das suas funções, ainda que ele esteja de folga, ainda que ele esteja de férias, ainda que ele esteja a paisana, ainda que ele esteja no seu horário de almoço, tá bom? Então, não procede essa informação. Próxima questão, letra C. Vamos ver. C. O militar estadual, na condição de atividade e de serviço, vier a praticar crime contra civil. O crime, em qualquer hipótese, será militar? Não. Não é em qualquer hipótese que esse crime será um crime militar. Se o militar, olha que legal, gente, que maravilha isso, nossa, olha só, olha que bacana. Se o militar em serviço pratica um crime contra um civil, e este crime dele, este crime que ele pratica, não está descrito no CPM, está descrito uma lei penal comum, extravagante, uma lei especial. Então, olha só, se o militar pratica um crime contra um civil, ele está em serviço, pratica um crime contra um civil, e o crime que ele pratica não está no CPM. O crime que ele pratica está numa legislação especial, como, por exemplo, o crime de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ou, imagine que ele pratique tortura. Onde que essas condutas, tortura e abuso de autoridade estão descritas? Na legislação comum, professor. Não está na legislação militar. Na legislação comum. Beleza. Então, ele não vai ter praticado um crime militar. Ele vai ter praticado um crime comum. Então, não é em qualquer hipótese que será crime militar. Lembra, nós já estudamos essa situação, tá bom? Então, também está equivocado. Vamos lá? Nos resta a letra D. Vamos ver o que fala a letra D, galerinha. Sendo o agente integrante do Corpo de Bombeiros Militar, pertencente ao quadro de praças da reserva. E a vítima também do Corpo de Bombeiros Militar, pertencente ao quadro de oficiais da reserva. Aqui eu tenho um praça, que tem um oficial, ambos da reserva. Ainda que o local seja sujeito à administração militar, o crime será comum. Certinho. Por quê? Porque nós estamos diante de militar inativo praticando um crime contra militar inativo. Galerinha, militar inativo contra militar inativo é igual crime comum. Muito bom, né? Agora, militar da ativa praticando um crime contra militar da ativa, eu tenho um crime militar. Ok? Tenho um crime militar. E se tivermos militar da ativa praticando um crime contra militar da inativa, eu também posso ter um crime militar. Foi isso que nós vimos no artigo 9º do nosso CPM. Então, nós ficamos com a letra correta, letra D, escondidinho aqui. Ok, pessoal? Certinho? E com isso, nós finalizamos aqui, tá? Nós finalizamos a nossa aula de crimes militares praticados em tempo de paz. Mas antes de eu me despedir de vocês nesta aula, antes de pedir que vocês avaliem a aula, deixa eu passar um videozinho
muito bacana para vocês, tá? Ele é muito rápido, mas ele tem uma mensagem muito legal, tá? É uma experiência, não sei se vocês já assistiram, é uma experiência que se faz na maior câmara de vácuo, tá? Existente. É só uma questão de gravidade que muda toda a perspectiva, uma questão do ambiente que vai mudar toda a perspectiva, o direcionamento, a velocidade aqui da situação. Mas eu não vou falar mais. Eu só quero que vocês assistam. Quero que vocês visualizem aqui. Vamos ver que lição nós podemos tirar. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. Vimos ali a bola de boliche tocando aquele local ao mesmo tempo que a pena. Então, qual que é a lição de tudo isso, desse pequeno vídeo, essa pequena experiência que nós podemos retirar? Que às vezes nós nos sentimos como uma pena, né? Incapazes de chegar, de estar à linha de chegada juntamente com outros. Às vezes, ou à frente de outros. Às vezes nós nos sentimos leves demais, né? Para chegarmos a algum lugar. Só que, a partir de uma perspectiva diferente, nós somos capazes de chegar junto com a bola de boliche, ok? Junto com a bola de boliche, ou seja, todas as oportunidades, pessoal, elas são apresentadas para nós de todas as maneiras, tá?